Boa noite, como é que vão, meus amigos? Tudo bem? As coisas andam conturbadas, né? Tudo bem. Eu preciso esclarecer alguns detalhes, alguns pontos. Às vezes eu não posso dar atenção para as pessoas, ao mesmo tempo, às vezes eu estou conversando com 5 pessoas ao mesmo tempo, 6 pessoas, às vezes tem pessoas do exterior que quer conversar na língua deles, se você falar a língua deles dá uma confusão danada. Então, às vezes, eu não posso dar atenção, posso fazer o quê, né? O tempo é curto. Tem hora que eu, de vez em quando, da noite, depois eu preciso dormir, né? Eu também tenho direito para dormir, preciso descansar o corpo, né? Mas, de qualquer forma, eu vou dando atenção dentro do possível daquilo que... Mas, eu gostaria apenas de colocar as coisas no devido lugar, é o seguinte. Eu não estou apegado a nenhuma instituição, eu não estou apegado a nenhum mestre, metidos a mestre que passaram pelo mundo. Eu não estou preocupado com o que os outros fizeram, o que o Kardec fez, o que o Luiz de Matos fez, o que o Cristo fez. Não me interessa para mim o que as pessoas fizeram. Cada um passou por este mundo e fez alguma coisa. É claro que eu divulgo e apoio todas as ações nobres e meritórias. Eu não posso desconhecer passagem que o Cristo passou. Agora, tem coisas que as pessoas falam dele que seria um absurdo. Eu não tenho nada a ver com o problema do Kardec, que ele veio há 200 anos, implantou o espiritismo. Eu posso apenas... Eu não combato pessoas. Eu discordo das ideias. Porque a coisa é muito clara. Eu não tenho porquê mentir sobre alguma coisa. Eu divulgo conhecimento. Eu sou um estudioso da vida fora da matéria. Sou um estudioso da vida psíquica. E divulgo conhecimento. Eu não combato pessoas. Combato ideias. Discute ideias. Agora, é público e notório que tudo que está implantado no mundo, tudo, pouquíssima coisa se salva. O kardecismo tem feito o quê? As pessoas estão tudo doentes, isso é uma realidade. Vocês podem mentir e falar que não? Com essas situações que a pessoa fica submissa para tomar passe, essa coisa toda, em vez de ter que ensinar as pessoas como reagir, elas próprias resolver seus problemas e não ficar dependente de situações, não ficar dependente de templo. Se eu tenho que ir no templo, toda hora tem que estar saindo, deixar a família, discutir com o familiar, tem que estar lá no templo, porque lá que está Deus. Então eu discordo disso, mas a pessoa quer ir, vai, ué. O que eu tenho que ver com isso? Eu estou aqui para divulgar ideias novas. Você vê que eu não uso nome nenhum da entidade superior. Eu uso o astral superior, os espíritos de luz. É eles que comandam esse trabalho. Quando a pessoa está movida por sentimentos elevados, eles que intuem essas pessoas. Eu vi um artigo dentro do Espiritismo dizendo que os espíritos de luz não colaboram com não sei o quê. Ora, se não fossem os espíritos de luz a intuir os cientistas, como é que nós teríamos essas belezas implantadas no mundo Terra? Então eu discordo, porque isso é uma idiotice totalmente. Se não fosse a interferência dos espíritos do astral superior, os espíritos de luz, como que nós teríamos todos esses inventos que nós estamos na atualidade? Como é que eu estaria aqui falando pela internet para 2.825 pessoas neste momento? Então, meus amigos, eu discordo das incoerências, porque as pessoas, ao invés de estudar, e quando começar a divulgar alguma coisa, não tiver certeza, cale a boca e não divulgue, fique quieto, em vez de ficar escrevendo besteira. Porque o mundo está confuso. Aí você deixa a situação, as pessoas mais confusas ainda. A pessoa não se dá o trabalho de estudar, de analisar, de pesquisar, verificar a natureza, como é que funciona, e vem falar umas besteiras tamanho de um bonde. Eu respeito, mas discordo. O meu trabalho é desmantelar tudo que está implantado no mundo. Não importa para mim quem foi que implantou, deixou de implantar. Se é prejudicial, é prejudicial. O mundo está totalmente conturbado. As pessoas estão doentes, é uma realidade, ou não é? As pessoas estão viciadas, é uma realidade ou não é? Quantas pessoas que vocês, meus amigos, conhecem, que são pessoas que não têm vício nenhum? Quantas? Dá para contar na ponta dos dedos. E eu dou o remédio, dou a situação, esclareço como fazer. As pessoas têm que elas próprias resolver os problemas delas, têm poderes para isso. O astral superior não pode interferir no meio onde tiver mentes conturbadas, mentes emporcalhadas, mentes imundas. Deu para entender como é que funciona o negócio?
As pessoas que vivem uma vida desregrada, morrem, ficam aqui no mundo terra, andando junto com os encarnados. Eles obrigam as pessoas, induzem a pessoa a beber, a fumar, fazer assassinato, se prostituir, se desmunhecar, o diabo aquado é mais alguma coisa que as pessoas, os dementes do mundo. Hoje quer dizer que é normal. Normal, Katsu, não tem normal porcaria nenhuma, não. Normal é ter dignidade. Sabe o que é dignidade? Formar família, educar as crianças, respeitar o semelhante, discordar, mas respeitar. Então, meus amigos, às vezes eu fico indignado com essas coisas todas. Eu tenho que estar aturando esses idiotas que não trabalham, não pensam no raciocínio. Eu vou ficar discutindo estupidez. Eu discuto ideias. Respeito às pessoas. Agora, eu não vou deixar passar gato por lebre, não. Eu não estou aqui para estar passando a mãe na cabeça, né, porque é filho de Deus, meu irmão. Pode ter meu irmão, é essência, mas se está fazendo a coisa errada, vai se lascar, que eu vou denunciar mesmo. Que está errado é pronto. As religiões não têm ajudado as pessoas no mundo, elas têm atrapalhado a vida das pessoas. Essa é a realidade. Porque as pessoas se travam. Porque aceita aquilo que lhe foi dito pelo pastor, pelo padre, pelo bispo, pelo papa, pelo caso, pelo diabo que os carrega, essas porra toda que não trabalham. E as pessoas ficam aí submissas. Como se Deus fosse um criminoso. Como se Deus está aí para julgar as pessoas, para castigar. Aí usou a ira de Deus vai resolver. Mas que estupidez é essa? Isso é a ira dos homens. Os homens que têm raiva, os homens que têm inveja. Os homens que são ignorantes. Quando eu falo os homens, estou falando da mulher também. Não está pensando que estou falando só dos homens. Tá bom, meus amigos? Então, esse não era o assunto, mas deu um desabafo. Como eu já postei um negócio que eu ia falar sobre a vida sexual, a parte sexual. Foi muito simples isso aí. Não tem muito o que estar falando sobre isso, não. Sexo para cá, sexo para lá. Por que você não come todo dia, ou não come todo dia, não toma café, não faz? Tem coisas naturais da vida, ué. Agora tem que ser coisa com responsabilidade. Porque quando há o descontrole, quando há os desregramentos sexuais, há aquela ânsia doentia, a insatisfação já não é própria da própria pessoa. Já é a interferência dos espíritos inferiores da alma das trevas. Por isso que eu me debato que tudo que degrina a imagem humana, que deixa as pessoas desequilibradas, são a alma das trevas, os espíritos desencarnados, que são um tal de Satanás e demônio, o raio que eu parto, que assim, essa igreja fica inventando. São almas, pessoas porque morreram, pessoas normais, que a pessoa morre, daqui a pouco está no astral inferior, está praticando, está induindo as pessoas a fazer coisa que ele fazia. Então, todo cara que é um estuprador, ele morre e tenta intuir outras pessoas a fazer o estupro quando continua na vida. Ele sente aquela satisfação, porque isso tudo é uma fantasia. A vida real, ninguém quer saber da vida real. Por que tem que ter a prática sexual? É uma coisa natural entre homem e mulher. Saiu disso, meu amigo, agora é conversa para boi dormir. Você pode fazer o que quiser. Fica de 8, de 40, de 4, de 32, sei lá que coisa fica. Fica do jeito que você quiser, tá? Agora você, numa situação que você modificar isso, é pervertida. Até os próprios casais são pervertidos às vezes, porque usam e fazem do sexo algo que é uma coisa nobre, torna isso totalmente enxovalhado. Agora, se nós viemos a situação do universo, do mundo, tudo é evolução, é uma realidade, tudo evolui. Nós viemos automaticamente dos animais irracionais, né? Nós somos reencarnacionistas. Aquele que não é reencarnacionista tem desculpas, mas se nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que a vida é vidas e depois de vidas. Então nós viemos do cavalo, do cachorro, do passarinho, do gato, da cobra. Nós já passamos por todos esses corpos. É claro que não se retroage. As pessoas às vezes ficam brincando. Na próxima encarnação você vai ser um burro. Aí o outro fala, não, você não pode repetir. Essa coisa toda, isso é tudo brincadeira, né? Mas tudo bem. Então você não retroage. Então, quando você adquirir conhecimentos espirituais, você não encarna mais em corpos de animais irracionais. Então você passa a encarnar em corpos humanos. É o início. Então toda aquela bagagem instintiva que existe no animal irracional, nós trazemos aqui para a vida o animal racional, que é o ser humano.
Então a parte sexual instintiva que vinha do animal irracional, vem no animal racional, que é o ser humano. Só que nós temos as ferramentas, os poderes para controlar essa parte instintiva, porque essa parte instintiva cada vez vai se afastando mais. Então, o ser humano não pode agir pelo instinto. O ser humano tem que agir pela razão, pelo raciocínio e pelo livre-arbítrio que ele tem. O animal irracional não tem livre-arbítrio, mas ele é dirigido pelo instinto, e dentro da vida animal irracional, a vida é cumprida rigorosamente dentro das leis espirituais, que rege em outras dimensões. Não estou aqui para discutir desses detalhes. Mas, de qualquer forma, nós viemos dos animais irracionais. E não vamos retroagir mais. Podemos estacionar. Podemos nos parar 10, 20, 30 reencarnações à vez, fazer sempre a mesma porquice, a mesma coisa, não evoluir nada. Pode acontecer. Mas eu não estou aqui para divulgar espiritualidade, para dizer que você pode mudar. Então você pode fazer as coisas agora. Então, quando você se alimenta de uma forma errada, você não começa a se sentir mal. Quando você come uma comida que não é apropriada, você se sente pesado, você começa a engordar, fica tudo estufado, a cabeça fica pesada, porque você está usando o corpo físico de forma errada. Então você, como ser humano, tanto homem como mulher, existe o impulso natural da parte sexual. Existe o impulso natural, porque se não fosse um impulso natural, o mundo acabava. Porque está cheio de preguiçosos que não quer ter filho hoje em dia, né? Não quer nem casar, ter filho. Ou se casa, quer ficar junto, dois papagaios, um olhou para a cara do outro, feito trouxa, e não quer saber de ter filho. Mas o impulso sexual, que isso é da própria natureza, às vezes ele empurra, porque tem que nascer criança, vai fazer o quê? Ah, mas eu não queria criança agora, eu queria depois, não sei o quê. Aí começa aquela rejeição. Então o ser humano faz as porcalhadas dele toda, e depois quer justificar. A vida tem que correr naturalmente. O corpo físico se forma até os 21 anos. 21 anos ele está formado totalmente. Tudo aquilo que você fizer antes dos 21 anos, você está desgastando essa máquina que vai te trazer problemas para o futuro. A medicina não fala nada sobre isso, né? No momento que você anda lá da receita, já empurra o cliente lá para fora da coisa. Deveria existir uma medicina preventiva, uma medicina de orientadora, né? Não tem aquele, nas igrejas, às vezes tem aquele lá negócio antes do casamento, tem aula do casamento, aquelas coisas que eles dão, aquelas papagaiadas todas, né? Então o ser humano, ele não quer saber de raciocinar, com a carachola para funcionar, não quer saber de pensar. Ele não quer saber de pensar, ele quer que os outros dizem para ele o que ele tem que fazer. E isso existe nas religiões, por isso que as religiões estão lotadas. Porque o padre, o pastor, o cara diz, você vai fazer isso, porque Deus vai fazer assim. Então você aceita aquela porquice toda e vai tocando a barca, vai tocando a vida, né? Aí você fica empaturrado de coisas, a sua mente fica estufada, o seu corpo fica lá pesando 120, 140, 150 quilos, sei lá quanto. E você vai vendo uma vida, aí depois começa a ver as doenças, vai no médico, aquela coisa toda. Bom, o ser humano tem que ter responsabilidade. Tudo que ele fizer tem que ter responsabilidade. Na prática sexual, é uma das coisas fundamentais da vida. O sexo tem que ser usado para a procriação e depois, naturalmente, continua com sua prática dentro de um casal, normalmente. Agora, não pode confundir prática sexual com amor. A pessoa fica, conversa. A prática sexual é uma descarga psíquica, energética e material. Tá? Agora, se você usar da forma correta, você vai ter isso de uma forma prazerosa. Se você não usar de uma forma incorreta, você acaba ficando louco. Aí daqui a pouco você não sente prazer em nada. Aí você inventa que tem que fazer assim, tem que fazer assado, aí não sei o que, aí depois vai pro swing, troca a mulher, fica com a mulher do outro, essa gororoba toda que está embandada, e vai, e não tem satisfação nenhuma. Ele está sempre com problema. Por quê? Porque não pensa, não raciocina, aquela ansiedade. As pessoas que têm dinheiro, às vezes, não sabem nem para que gastam o dinheiro, ficam doidas para gastar, não sabem para onde vai. Aí vai fazer compra, esse mundo é compra, daqui a pouco traz tudo aquilo para cá, já não sabe nada daquilo, já quer comprar mais. Todas essas coisas são impulsivas, impulsos. Isso tudo é a ligação da alma das trevas, dos espíritos do astral inferior, entendeu? Então você quer se libertar disso, vai ter que entrar na sintonia do astral superior. Vai ter que fazer a limpeza psíquica, aquilo que eu ensino. Não adianta você
ir o médico, e o terapeuta, e o psicanalista, e o diabo que o carrega onde você quiser. Você tem que resolver o problema, é você mesmo, você tem os poderes dentro de você. Você tem que se reeducar. Sabe o que é isso? Você está mal educado, não está? Tudo viciado é uma pessoa mal educada. Uma pessoa educada não fica viciado. O viciado não respeita o espaço do outro. Ele não está nem aí. Você está vendo um restaurante perto da janela, já almoçando alguma coisa, o fumado fica do lado de fora, deixa o ambiente tudo infectado, e você tem que estar aguentando essa coisa, né? Mas esse é o mundo que nós estamos. O que vai se fazer? Você não respeita o espaço do outro. O dia que você começar a respeitar o espaço do outro, você vai se sentir melhor. Porque aí você vai começar a entrar na outra sintonia, a sintonia do astral superior. E as pessoas que resolveram o problema de uma hora para outra. Daqui a pouco nós vamos fazer a limpeza psíquica. Permaneça aqui comigo. Desliga o telefone, desliga a televisão, desliga tudo. Se liga nisso aqui agora. Dê um tempo para você mesmo, diariamente, 7 da manhã, acorda, toma um banho frio. Eu geralmente, sabe o que eu faço? Eu tomo um banho, tomo um morno, e depois eu jogo uma ducha fria. Porque além de eu fechar os poros que estavam abertos, já desperta. E o banho frio ajuda até para a pessoa ficar desobsedada, porque os espíritos do astral inferior que estão junto da pessoa não gostam de água fria. Tá bom? Até nisso. Então, meus amigos, é muito simples. Fazer as radiações, você vê que eu não penso nada. O astral superior está aqui junto neste momento, em todo lugar que as pessoas estão ligadas aqui, está lá trabalhando invisivelmente, não está preocupado com o nome, nada, eles estão lá para nos ajudar a evoluir, porque eles também estão evoluindo. Por que eu estou falando que tem que tratar o assunto de igual por igual? Porque nós estamos trabalhando aqui, fazendo esse trabalho de divulgar a espiritualidade, e o astral superior fazendo a limpeza, ele também está evoluindo com isso, não está fazendo nada de graça para ninguém, ninguém faz nada de graça não. Mas isso é um mecanismo da vida espiritual, fazer o bem sem olhar a quem. É assim que trabalha o astral superior, assim que nós devemos trabalhar também. Então, meus amigos, eu não tenho nada contra ninguém. Eu não quero nem saber o que o Raio Kardec fez. Ele fez uma porquice miserável, deixou uma salada russa. As pessoas se doem quando falam a verdade. Tem uma verdade não é crua, porque a verdade está aí, as doenças estão aí, as pessoas ficam desequilibradas, as pessoas partem para práticas sexuais totalmente desregradas, porque tem um descontrole. Onde está o controle? Quem implantou disso? Ele falou sobre isso? Falam pelos cotovelos. Eu não quero saber quem foi o Chico Xavier, o que ele fez, deixou de fazer. Eu não vou ficar discutindo esse assunto. Estou discutindo aquilo que acredito, aquilo que funciona. E estou dando o remédio, estou dando aquilo que funciona. Se aquilo que os outros fizeram não está funcionando e não funciona, não me interessa. Você está com um problema, você tem que resolver o problema. E eu tenho que te dar aquilo que você precisa para resolver o seu problema. Você não pode ficar mais nessa mesmice, apegado a dogma, esses ensinamentos errados ou ultrapassados. O mundo terra tem mais pessoas mortas que estão no invisível, atrapalhando a vida dos vivos, do que pessoas vivas. Porque eles não conseguem retornar ao seu mundo devido à sua materialidade, devido à sua grosseria, que eles viveram uma vida desregrada. Nós viemos nesse planeta fazer o quê? Viemos buscar a nossa evolução espiritual. A nossa evolução espiritual se consegue você estando ligado o tempo todo com o bem, com o certo, com aquilo que é verdadeiro. Se você está cheio de crença, que está bloqueada, não vai resolver problema nenhum. Porque você diz, eu acho, fica no achismo, eu acho. Eu só acho alguma coisa quando eu perdi. Quando eu perco alguma coisa, eu acho, então eu pego a coisa, agora achei. De resto, eu acho, fica tudo no achismo. Então, meus amigos, eu estou fazendo um trabalho totalmente que as pessoas pensam que é um trabalho louco. Agora, para fazer alguma coisa nesse mundo de verdade, tem que ser louco mesmo, não. Não é brincadeira, não. Porque para chegar nas conclusões que eu cheguei, isso me doeu. Hoje não, porque hoje já estou... Mas no começo, quando eu comecei a descobrir as coisas, ver as barbaridades que acontecem no planeta, crianças sendo trucidadas, sofrimento enorme, não tinha como resolver o problema, não sabia como. Como é que ia fazer alguma coisa para mudar isso? Mudar isso daqui a pouco, uma hora, daqui a 100 anos, mas fazer alguma coisa. Falei, tem que deixar alguma coisa neste mundo, não pode essas coisas ficarem assim. Todo mundo veio no planeta, mas ninguém teve coragem de se expor, de impor e divulgar que realmente tudo que está implantado no mundo não serve para nada. E tudo que acontece de ruim, joga a culpa para Deus. Deus que resolve o problema, eu deixo para Deus. Você tem uma promissória para cobrar, que alguém está te devendo, você entrega para Deus, que Deus vai cobrar a promissória.
Você vai entregar para o advogado, o advogado entra para o judicial e cobra. Né? Deus faz a parte dele, você faz a sua, deixa ser trouxa. E você que está desregulado nessa parte sexual, é claro que não poderia dar todo o remédio nem em 10, 15 minutos, né? Mas eu posso lhe dizer francamente, sem nenhum erro, a prática sexual tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo prazeroso e aí ela funciona de forma harmoniosa. E dentro do possível, você construir família. Claro que você não pode fazer filha todo de direito e deixar abandonados. Você tem que ter uma certa... Mas o problema das pessoas é que as pessoas... Não, eu vou ter filho depois dos 35, depois dos 40, depois não sei de onde, sei lá. Então, depois quando vem, tomou muito remédio, muita coisa, aí a criança nasce deformada, nasce com problema, aí depois Deus que mandou, porque o Espiritismo explica que o Espírito veio para pagar a dívida, por isso que tem aquele corpo deformado. É conversa, tá? O corpo deformado da criança é fruto da prática sexual totalmente errada, tá? Não vamos jogar a coisa lá, não. O buraco é mais embaixo. Então veja que eu não deixo pedra sobre pedra. A própria medicina se cala. E as religiões vão falando o que elas quiserem, né? Porque o interesse das religiões, você mandei o trouxa lá para ficar fazendo doações, ficar... eles não falam. Agora, nós precisamos consertar a situação que está errada no mundo. Então, se todo mundo começasse a falar que a parte que a criança nasce deformada é fruto de uma gestação totalmente criminosa, errada, que a pessoa estava viciada, estava bêbada, estava drogada, ou estava não sei o quê, então a criança nasce deformada, que não é coisa de Deus, que isso é coisa material. Se todo mundo falasse, nós vamos consertar esse mundo daqui a pouco. Mas se ninguém fala, ninguém conserta nada. Aí a pessoa deixa que Deus que está fazendo isso aí, fica por isso mesmo, vai tocando. Eu quando falo muitas vezes, tem pessoas que dizem, mas eu sei que tem muita gente fazendo bem. Eu sei que tem muita gente fazendo coisa lá na Bahia, em outros lugares, dentro do Espiritismo, tem muita gente. Mas nós estamos empurrando o mal com a barriga. Não estamos resolvendo o problema. Que nós devemos resolver o problema. Nós fazemos parte da eternidade. Nós precisamos resolver. O que tem que ser feito certo? Então você faz isso, o outro faz aquilo. Mas o certo o que é? É nesse certo que nós devemos direcionar a nossa vida. Nós viemos buscar a evolução espiritual. É isso que nós vamos levar embora daqui. O resto não vamos levar nada. Em fração de segundo a nossa vida acaba, tudo aquilo que nós pertencia aqui nesse mundo acaba. Acaba a família, acaba dinheiro, acaba carro, acaba tudo. A dimensão é outra. É essa que tem valor. Então, meus amigos, nós vamos entrar agora nas irradiações. Eu já disse que, às vezes eu estou no Facebook, as pessoas gostam de falar comigo, mas às vezes eu estou falando ao mesmo tempo com 5, 6 ou 10, né? Eu vou fazer o quê? Eu começo esse trabalho aí, as pessoas não dão sossego, elas querem saber, tem muita gente que quer saber da verdade, agora tem outro que fica enchendo o saco, né? Que enche o saco é dar umas burdadas para ele ficar no lugar dele. Eu falo o seguinte, se você quer discutir de espiritualidade, primeiro larga os vícios, depois que você largar os vícios, que você não tiver mais vício nenhum, aí você vem discutir espiritualidade comigo, tá? Enquanto isso, você procura largar os vícios, aprende a fazer a limpeza psíquica diariamente, porque o astral superior vai te ajudar para isso. E ninguém precisa de ajuda de ninguém, porque a limpeza psíquica é para libertar a pessoa das enfermidades psíquicas. Porque a pessoa tem que ter livre. Não pode ficar pegada em espírito, que o espírito tem que resolver nossos problemas, que você precisa de guia, precisa de mentor espiritual, não precisa nada disso. Nada, 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 nada. Você tem que ser livre. Mas você nunca está sozinho, tá? Você pode estar acompanhado com uns 10 ou 12 ou 15 espíritos inferiores, tudo viciados, ou pode estar acompanhado por um espírito de luz do astral superior. Você que escolhe. O que vai ter? Vamos fazer uma comparação. O que pode acontecer se você está acompanhado por um espírito do astral superior, espírito de luz? Só pode acontecer coisa boa. Se estava para acontecer algum acidente, alguma coisa, o astral superior dá um jeito de desviar daquela coisa que ia acontecer. Agora, se você está envolvido com os espíritos do astral inferior, que você está bebendo, está fumando, está jogando, está com ódio, está com inveja, o que pode acontecer? Então a resposta está aí, meus amigos. Eu estou dando a solução para tudo aquilo que eu falo. Então, nessa parte sexual, vocês procurem pensar em usá-la de forma certa e não fazer disso uma perversão. Porque a perversão veio do desequilíbrio. E pode até um casal ser um casal pervertido. Pode viver maritalmente entre marido e mulher, mas pode ser um casal pervertido. É onde entra a perversão, entra os espíritos do astral inferior. Quando entra os espíritos do astral inferior, são as almas das trevas que eram pervertidas, que faziam aquilo que estão te induindo para fazer, e
E você nunca encontra satisfação, você nunca está satisfeito. Porque é uma coisa viciosa. Você tem que fazer a coisa prazerosamente e ficar satisfeito com aquilo que você faz na vida. Então comece a pensar. Aí você vai encontrar o caminho. Muitas pessoas não encontram um companheiro, não encontram uma companheira, porque não se prepara para isso. Desgasta a energia de outra forma e não deixa acumular energia por aquele foco que realmente ela quer, ou ele quer. Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer as irradiações. O astral superior não cobra nada de você. Eu não estou cobrando nada, não vou cobrar nada, que me seria até mal se pedir algum dinheiro, tá louco? Que coisa horrível, né? Eu não poderia aqui estar falando da maneira que eu falo, divulgando a espiritualidade, se tivesse algum interesse de ordem material, né? Você acha que eu tenho prazer em fazer esse trabalho ou não? O que você acha? Olha no meu rosto. É prazeroso isso para mim? Divulgar a espiritualidade para você? Sabendo que você vai se melhorar? Quantas pessoas que diariamente saem da insônia? Porque a insônia é a coisa mais rápida. No primeiro dia já resolve o problema da insônia. Desde que depois ela muda, ela vai resolvendo os seus problemas, não vai ter mais insônia, coisa nenhuma. E depois vai reeducando a vida. Então por isso que essas irradiações que eu estou aconselhando, fazê-las de manhã e à noite, 7 horas da manhã, 8 da noite, é porque nesse horário tem centenas de pessoas no Brasil fazendo as irradiações. E como eu já falei, se você entrar no meu site, tem interesse de casa racionalista, que eu aconselho a frequentar o racionalismo cristão, porque é a única instituição no mundo que pratica a limpeza psíquica. Eles são muito rigorosos na divulgação da espiritualidade. Mas onde existe muita rigorosidade, muita perfeição, há um certo... Mas vocês não ligam naquilo que é. Frequente lá, assiste a sessão, e vocês tentam mudar alguma coisa que vocês possam mudar, se tornam militantes, podem se tornar diretor, podem se tornar presidente, está aí. O meu trabalho é acabar com os templos todos. Dizer para as pessoas para fazer um templo na sua casa, na sua residência. Com essas irradiações está resolvido o problema. Não precisa de mais ir para templo nenhum. Mas enquanto isso não está resolvido, então vocês podem frequentar o racionalismo cristão. Eu aconselho, porque é a única instituição fundada por Luiz de Matos que pratica a limpeza psíquica. E tem casas no Brasil, no mundo, tá? E não cobra nada, tá? É gratuito, tá? Lá não tem brincadeira, não. Você vai lá, assiste a sessão, ninguém te pergunta o nome, o que você faz, deixa de fazer. O trabalho é seríssimo. Mas se você não puder ir, que interesse é longe, essa coisa toda, então você esteja comigo. Terça e quinta. E se prepare para você fazer esse trabalho, para nós ter esse trabalho todos os dias. Imagina se nesse momento, em outras localidades, tivesse outras pessoas fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo assim. Nós estaríamos ajudando o astral superior a cumprir com a missão dele. O astral superior está precisando de nós. O astral superior não tem braço, não tem perna, mas ele precisa de mentes esclarecidas. Ele precisa de mente limpa para ter um ambiente apropriado para fazer o trabalho que ele deve fazer. Essa é a vida. Não vamos discutir que o mundo poderia ser diferente, tal. Eu não vou discutir com Deus, como se diz, né? Deus, a coisa foi feita, a natureza é assim, então vamos nos enquadrar nisso. Se eu estou dizendo que esse trabalho que eu estou fazendo está benéfico, você mesmo tem testemunha disso. Você só não vai receber benefício disso se você não colocar em prática. Se colocar em prática, você vai sentir o benefício hoje mesmo, aqui, agora. Não é para amanhã. E você vai dormir tranquilo. Agora, se você não colocar em prática depois, então essa é outra conversa. É o problema seu. Você tem livre-arbítrio, faz o que muito bem entender. Aí, capito? Então vamos fazer as irradiações, tranquilamente, todo mundo vai descansar. Quem gosta de novela, que vai assistir as novelas. Seria bom. Eu não estou assinando, já não tem mais nada para... Às vezes eu assisti alguns filmes lá, pego pela internet algum filme desses filmes de guerra, tiroteio, essa coisa, eu gosto. Agora, essas papagaiadas que os caras inventam, essas fantasias, eu já não consigo nem assistir nada. Tem hora que eu não consigo assistir nada, eu vou ler ou vou dormir, Mas o tempo, quando eu estou aqui na internet, o computador me toma um tempo todo às vezes. E durante o dia tem que produzir, fazer alguma coisa, tem que ser útil, né? Tenho filho, tenho família, tenho tudo, eu preciso sustentar a família, tenho que trabalhar, mesmo com 73 anos. Quem mandou arrumar filhos pequenos? Eu estou com uma filha de 14 anos, a menorzinha, né? Tenho filha de 14, 16, 18, de 23, de 27, de 42, de 46, de 44, e eu tenho filho de todas as idades. Eu estou aqui firme, não vou fazer mais não, vai falar besteira, você já pensou bobagem, não é nada disso. Muito bem, eu não teria problema nenhum se tivesse dinheiro para isso, então não estou preocupado com esse detalhe, não, tá bom? Então vamos fazer as irradiações. Na próxima terça-feira vamos estar aqui. Claro que vamos estar aqui. Se não estou em vida física, eu estou na vida espiritual. Então vocês estão tocando, porque já está gravado, né?
vou continuar com esse trabalho. Ou você pensa que depois que terminar a vida física eu vou parar com isso? Tudo aquilo que se começa vai se terminando. Que nem aconteceu, por exemplo, fisicamente falando, quando Bartolomeu de Gusmão tentou inventar o avião, aí ele veio em outra vida como Santos Dumont e terminou de terminar a empreitada dele. Então o ser humano tem muitas vidas. Quando começa um trabalho, se ele terminar aquele trabalho na vida presente, ele não precisa voltar mais. Se ele não terminar, vai ter que voltar para terminar. Tá bom? Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer as radiações e vamos tocar o barco. Vamos cuidar da vida. Vamos ver aqueles amigos que são amigos, outros que não são, deixa de lado. Se você está na religião, em outros lugares, quer sair de lá e os caras ficam apurrinhando, troca o número do telefone, troca de endereço, muda, porque tem gente que fica em cima feito sarna para te levar para você. Não, não sai daí, porque Deus vai te abandonar, os espíritos vão te perseguir, os caras ficam com medo, não saem. Larga essa tranqueira toda, que não precisa nada disso, não. Se liga em você mesmo. Se liga na corrente do astral superior. Ele é poderosa. Tá? A corrente do astral superior é poderosa. Então faz por merecer. Eu estou te dando isso. Quanto é que está te custando isso? Nada. Só alguns minutos para você ficar escutando. Vou fazer as radiações na próxima terça-feira. E vocês que gostariam de colaborar comigo nesse trabalho, divulgue, compartilhe os vídeos. Tem quase 90 vídeos já, que já estão gravados. Todos eles têm língua psíquica. Tem um vídeo aí que eu fiz de 7 minutos e está estourando. Até o Google já outro dia disse que esse vídeo que estourou em 15 dias, outros não aconteciam em 6 meses. Então tem coisa que... Por quê? Porque as pessoas estão começando a praticar. Aquilo que eu divulgo só traz benefício se você praticar. Se não praticar, não tem benefício nenhum. Mas começou a praticar, acabou. Começa a ter benefício. Porque você se livrando das almas das trevas, dos espíritos inferiores, você vai ter assistência do astral superior, a sua vida vai melhorar. De uma hora para outra, mas diariamente vai melhorar. As pessoas toda hora me falam isso no Facebook. As coisas estão se encaixando. Então, quando as coisas começam a se encaixar, você continua. Quando elas ficaram boas, continua para permanecer boas. Não fazer que agora resolver, agora vou novamente. Não. Quando a situação está ruim, lute para ela acabar. Na hora que acabar, continue para elas permanecer daquela forma. E depois vai estar aqui fazer o que eu estou fazendo. Tá? Não vai fazer agora, mas depois vai fazer, tá bom? Então tudo acontece uma hora, não é de uma hora para outra. Quantos anos que eu me preparei? Muitos anos. Então, vamos em frente. Vamos fazer as radiações, uma boa noite e até terça-feira que vem. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que para o estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Dentro de alguns minutos, este vídeo vai estar no YouTube. Uma boa noite. Namastê.